E um bom crochê para você. Aqui é a Pitula. Hoje na videoaula a gente vai trabalhar a nossa tampa do vaso aqui, Dia dos Namorados. E aqui na minha tampa de vaso do nosso jogo de banheiro, Dia dos Namorados, eu já coloquei aqui a minha etiqueta da M2 Personal Laser, a mesma que eu coloquei aqui no meu tapete. Essa é a etiqueta em camurça, mas a M2 Personal Laser trabalha com etiquetas em vários materiais, várias cores e vários modelos diferentes. Eu vou deixar para você o contato da M2 Personal Laser aqui na descrição do vídeo. Antes de mostrar para você todos os detalhes da nossa tampa de vaso, do coração aqui, o tapete coração Dia dos Namorados, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo a aula do nosso tapete, que esse é o tapete Dia dos Namorados. Já tem aula disponível aqui para você. Se você ainda não fez, eu vou deixar no link da descrição do vídeo e também o primeiro comentário fixado. E respondendo tantos comentários aqui que teve a respeito desse modelinho, gente, ele é muito fácil e muito simples de fazer. Você tem que terminar de fazer aqui todas as carreiras, porque esse ponto aqui é um pontinho de argolas de correntinha e ponto baixo sob a carreira aqui de bloquinhos. Temos 3 carreiras de bloquinho e temos aqui 3 carreiras de alcinhas de correntinhas, ok? 3 carreiras de alcinhas de correntinha. E assim, tem que terminar de fazer as carreiras para o seu tapete ele ter o caimento perfeito, porque fazendo a primeira carreira e a segunda carreira, toda essa parte vai ficar toda enrugada, gente, vai ficar enrugada, e isso é natural desse ponto, ele fica assim mesmo, ele vai ficar todo repuxado e todo estranho. Por isso, na videoaula da nossa tampa de vaso, que aqui eu gravei para você, toda a tampa do vaso, eu mostrei tudo em tempo real de como que ficou aqui enrugada toda essa parte desse acabamento a hora que eu estava fazendo. Então, eu vou mostrar para você como que fica aqui enrugado quando você está fazendo lá a sua tampa de vaso. Ela fica enrugada também. E olha aqui, depois que termina de fazer todo o ponto, ela dá o acabamento perfeito. E teve um caimento aqui maravilhoso. Ela está aqui dentro de um molde que eu uso para poder fazer todas as minhas capas. Eu uso esse molde aqui só para isso mesmo. E assim, quando está no vaso, ela dá esse caimento aqui de babadinho dos lados aí do seu vaso, né? Fica com todo esse biquinho aqui de caimento do lado do seu vaso, como você já deve ter visto aí em fotografias do jogo de banheiro. Eu não vou gravar dentro do banheiro, gente, porque faz muito barulho e dá eco. E se você gostou desse modelinho, você quer acompanhar mais videoaulas aqui sobre o modelo, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, porque na próxima videoaula a gente vai ter o nosso tapete pé de vaso, que a gente vai trabalhar o nosso tapete aqui de coração num tamanho menor. Então, não se esqueça de se inscrever aqui no canal para ter a sua notificação da videoaula do nosso tapete em tamanho menor, para poder colocar aí no pé do vaso. E simbora para a videoaula. Para a gravação dessa aula, a gente vai usar aqui o barbante número 6 na cor vermelho, barbante número 6 na cor vermelho, da Barbante Pires. Vamos usar aqui o barbante número 6 na cor natural cru, aqui, barbante número 6 na cor natural cru. E, gente, todas as quantidades de materiais, né? A quantidade de material no vermelho ou a quantidade de material aqui na cor cru, eu falo para você a quantidade certinha quando eu terminar de gravar a aula. Que quando eu termino de fazer toda a tampa, eu falo para você toda a quantidade certinha de material que eu terminei de fazer, aí eu digo para você as quantidades certinhas de materiais. E se você quiser aí garantir os seus materiais, você gostou aqui dessas cores, gostou da qualidade desse produto, desse barbante, eu vou deixar para você também aqui na descrição do vídeo
ou WhatsApp da Barbante Pires, que tem um atendimento via WhatsApp de maneira fácil e prática para você comprar e tirar isso, todas as suas dúvidas, fazer o seu orçamento de materiais, tanto barbantes como outros tipos de materiais também que a Barbante Pires vende. É só você se informar aqui no WhatsApp e fazer o seu orçamento recebendo um produto de ótima qualidade no conforto da sua casa. E vai ficar aqui para você na descrição do vídeo ou WhatsApp da Barbante Pires. Pessoal, vim passar uma dica importante antes de você iniciar a sua aula. Se você for fazer essa tampa de vaso usando um barbante número 8, para barbante número 8, você vai precisar diminuir 4 correntinhas na medidas que eu vou te passar agora no início da aula. A aula serve para barbantes número 6. E essa tampa aqui, no barbante número 6, ela serve tanto para tampas maiores, esse é o meu molde, ou para tampas menores, porque a gente fez aqui o ajuste de amarrar e o meu bico aqui de acabamento, ele fica pra fora, né? Um babadinho assim em volta de toda a peça do vaso, ok? E assim fica a dica pra você. Se for fazer no barbante número 8, vai ter que adaptar aqui, vai ter que diminuir 4 correntinhas na contagem de correntinhas que eu vou te passar agora, que a gente está pelo avesso da peça, viu, gente? Aqui é o avesso, viu, meninos, da nossa peça. Então, se você for fazer no barbante número 8, diminua 4 correntinhas e depois você vai precisar adaptar aí o bico de acabamento. Mas eu dou bastante dicas aqui no bico de acabamento e ele é bem fácil, você vai conseguir adaptar sem problemas. E simbora para a videoaula. Qualquer outras dúvidas, meninas, vocês podem aí perguntar para mim que eu terei prazer em responder vocês. Sobre a medida aqui do meu molde. Essa tampa, ela tem 45 por 39, ok? 39 aqui de largura por 45 aqui de altura. Mas, como você viu aqui, a nossa tampa, ela tem o babadinho que ela cai para fora e vai dar certo com este ajuste aqui em tampas maiores ou menores. Só não dá certo essa mesma aula para quem for fazer no barbante número 8, ok? Então, eu expliquei aqui e dei todas as dicas para você. Vou começar com o barbante número 6, cor vermelho, agulha 3,5. Vamos fazer um total de um cordão de correntinhas com 19 correntinhas. Então, vamos lá, 19 correntinhas. 19 correntinhas, vou dar a laçada e vou voltar lá na quinta correntinha. Vamos deixar 4 correntinhas aqui de espaço. 1, 2, 3, 4. Vou na quinta correntinha e vou fazer um ponto alto. Na próxima, mais um ponto alto. E na próxima, mais um ponto alto. E assim, a gente fica com um intervalo de 4 correntinhas e um bloquinho de 3 pontos altos, ok? Faço uma correntinha, laço, e agora... E vou continuar a repetição de bloquinho até o final. Só dando espaço de uma correntinha e fazendo 3 pontos altos. Vou lá... Faço 3 pontos altos, uma correntinha, espaço aqui de uma correntinha, e faço 3 pontos altos. Essa sequência aqui, até a gente chegar no final. E assim, a gente ficou com um total de 1, 2, 3, 4. 4 bloquinhos aqui até o final. E aqui no final, para virar, a gente vai fazer as 4 correntinhas. Faço as 4 correntinhas, vou prender aqui no pontinho, no último pontinho alto, lá na correntinha lá. Então, eu prendo com um ponto baixíssimo aqui. E agora, a gente vai caminhar mais 2 pontos baixíssimos. E aqui, eu vou subir 3 correntinhas.
No intervalo de correntinha, eu vou trabalhar 2 pontos, porque as 3 correntinhas que a gente subiu, vale como um ponto alto, e assim já fica o nosso primeiro bloquinho. Faço uma correntinha, e agora eu vou fazer a sequência aqui de 3 pontos altos em cada um intervalo de uma correntinha, sempre é 3 pontos altos. Faço uma correntinha de intervalo e faço 3 pontos altos aqui. Faço uma correntinha, aqui a gente já trabalhou 3 bloquinhos, faço uma correntinha e aqui no intervalo de 4 correntes, a gente vai fazer 7 pontos altos separados por uma correntinha. Então, eu fiz um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha, enfim, vamos fazer 7 pontos altos separados por uma correntinha. Fazendo aqui a nossa curva com 7 pontos altos com uma correntinha de intervalo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E aí, eu faço uma correntinha e vou continuar a repetição aqui do outro lado, a mesma repetição. Um bloquinho em cada intervalo com uma correntinha de separação. E a gente vai fazendo aqui toda a repetição. Uma correntinha e faço 3 pontos altos. E na outra curva, é sempre igual à curva anterior, é sempre a mesma repetição. Então, aqui do outro lado, é sempre a mesma coisa, é o espelho do outro lado. Então, a gente vai fazer 7 pontos altos separados por uma correntinha aqui dentro. Um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto e uma correntinha. 7 pontos altos separados por uma correntinha. Um, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Aqui, para fechar a carreira, eu faço apenas uma correntinha, vou aqui na terceira correntinha e faço um ponto baixíssimo. Agora, eu vou subir 4 correntinhas. 4 correntinhas, dou a laçada e aqui no próximo intervalo, a gente vai começar a repetição dos bloquinhos. Depois, quando a gente for fechar a carreira, a gente faz os outros 2 pontos altos aqui do início do nosso bloquinho, ok? E aí, a gente continua. 3 pontos altos, uma correntinha, 3 pontos altos, uma correntinha, até a gente chegar lá na nossa curva. E aqui a gente vai ficar com um total de 3 bloquinhos aqui. 3 bloquinhos de 3 pontos altos separados por uma correntinha. E aqui no início da curva, eu faço apenas uma correntinha aqui, e dentro dos intervalos, a gente vai colocar apenas 2 pontos altos. Então, aqui no intervalo da curva, eu vou fazer uma sequência de 2 pontos altos, uma correntinha e 2 pontos altos em todos os intervalos aqui da minha curva. Faço uma correntinha, coloco 2 pontos altos, uma correntinha e coloco 2 pontos altos. Eu estou fazendo um pouco rápido, gente, porque é bem simples e fácil. Você pode pausar aqui a aula para você fazer a repetição ou colocar aí nas configurações de modo lento ou acelerado. Então, aqui eu vou até o final fazendo bloquinhos de 2 pontos altos. E aqui, a gente ficou com um total, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. O total de 6 bloquinhos de 2 pontos altos. 6 bloquinhos de 2 pontos altos. Faço uma correntinha e assim eu vou continuar a sequência aqui de bloquinhos de 3 pontos altos novamente.
a gente fez essa sequência somente aqui na nossa curva, ok? Só foi aqui na curva. E aí, a gente continua a sequência de bloquinhos de 3 pontos altos. Uma correntinha e 3 pontos altos até chegar na outra curva. E na outra curva, como eu disse para você, a gente sempre vai fazer o espelho do outro lado, é sempre a mesma repetição. Muito fácil, muito simples, é a mesma sequência. Faço uma correntinha e aqui eu vou fazer o total de 6 bloquinhos de 2 pontos altos. Uma correntinha e vamos trabalhando 6 bloquinhos aqui de 2 pontos altos. Bem fácil, bem simples. Vou continuando aqui a sequência com você, ponto a ponto, para ninguém perder aqui nenhuma parte do início. Vamos fazendo bem devagar. Uma correntinha, e aqui no final, vamos conferir bem certinho se a gente fez 6 bloquinhos de 2 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O total de 6 bloquinhos de 2 pontos altos. Faço uma correntinha e para fechar a carreira, eu vou colocar aqui 2 pontos altos, porque as correntinhas servem como um ponto alto. Para fechar a carreira, eu olho aqui 1, 2, na terceira, eu fecho com ponto baixíssimo. E agora, a próxima sequência, a gente já vai iniciar com um bloquinho. E aí, a gente sobe 3 correntinhas e aqui dentro do intervalo, eu vou colocar 2 pontos, porque aí já fica um bloquinho completo. E a gente já trabalhou 1, 2, 3 e essa é a quarta carreira, ok? Quarta carreira. Então, faço uma correntinha, eu fui fazendo com você ponto a ponto, por isso que eu não disse aqui primeira, segunda, terceira, quarta carreira, gente, que a gente está. Porque eu fui fazendo em tempo real com você. E aí, a gente continua aqui a sequência dos bloquinhos, bem simples e bem fácil. Eu vou colocar 3 pontos altos aqui. E agora, a gente vai colocar nas sequências das curvas também bloquinhos. Então, vai ser uma carreira completa de bloquinhos de 3 pontos altos do início ao fim. Então, vamos lá fazer uma carreira completa com bloquinhos de 3 pontos altos em todos os intervalos aqui da nossa quarta carreira. E agora, eu já volto com você daqui a pouco, porque assim já passou aqui a sequência mais difícil, que você já iniciou aqui toda a parte mais difícil de início. E agora, eu vou pausar as repetições. Lembrando que você pode voltar e você pode acelerar a sua aula, ou você pode deixar mais lento. Tem nas configurações aqui, é só você pesquisar. E aqui, completei toda a carreira com pontos bloquinho. Ficamos aqui com bloquinho de 3 pontos altos em toda a nossa quarta carreira. Deu um total de 20 bloquinhos de 3 pontos altos, o total de 20. Agora, vamos lá para a nossa próxima carreira. Vou entrar aqui, fiz uma correntinha, vou entrar aqui na terceira correntinha, fechar com ponto baixíssimo. Agora, aqui, a gente vai iniciar aquele cordão de 4 correntinhas, subindo 4 correntinhas para a nossa quinta carreira. Laço, vou fazer a sequência de bloquinhos de 3 pontos altos até a gente chegar na posição da curva, aqui na nossa quinta carreira. Faço uma correntinha, vou fazendo aqui 3 pontos altos em todos os espaços, a nossa repetição normal até o final. E chegando aqui na posição da curva,
a gente fez o total de 1, 2, 3. 3 bloquinhos de 3 pontos altos. Agora, a partir daqui, na posição lá dos dois pontos altos anteriores, perdão, aqui a gente já vai começar a fazer aumento. E nesta posição, eu já coloco o leque. 2 pontos altos, uma correntinha e 2 pontos altos no mesmo lugar. E sigo essa repetição de leque aqui em todos os intervalos aqui da curva. Vai dar um total de 6 espaços. Então, faço uma correntinha, coloco 2 pontos altos, uma correntinha e 2 pontos altos no mesmo lugar. Dessa forma, aqui. Então, vamos lá, repetindo aqui em todos os intervalos e eu já te mostro. E assim, vamos conferir aqui a repetição bem certinho. Ó, iniciei aqui com o leque, a gente fez 3 bloquinhos, 1, 2, 3, e a gente fez 1, 2, 3, 4, 5, 6, o total de 6 leques aqui na minha curva. Aí, eu voltei a fazer bloquinhos novamente, 1, 2, 3, 4, a gente faz 4, porque esse outro lado aqui, a gente vai terminar o quarto quando a gente finalizar toda essa parte. Então, é só completar aqui o outro lado com 6 leques novamente, e aqui completar a nossa quinta carreira. E eu já volto com você. Finalizando a nossa sequência de 6 leques de cada lado e 4 bloquinhos aqui de cada lado. Vamos fechar o nosso quarto bloquinho aqui da nossa quinta carreira lá na terceira correntinha. E eu fecho com um ponto baixíssimo. Agora, eu vou subir com 3 correntinhas e vamos para a nossa sexta carreira. Vamos fazendo a repetição de bloquinhos até chegar lá no nosso primeiro leque. Então, fazendo aqui a repetição de bloquinhos até chegar no primeiro leque. E lá no primeiro leque, a gente já vai começar uma nova sequência de 2 pontos altos lá, fazendo bloquinho de 2 pontos altos. Então, aqui, do início da minha sexta carreira até chegar aqui do lado do meu leque, a gente tem o total de 1, 2, 3, 4. 4 bloquinhos aqui. E aí, eu fiz uma correntinha e agora, a partir do primeiro leque aqui, eu vou fazendo a sequência de 2 pontos altos em todos esses intervalos. Então, vou lá colocando 2 pontos aqui em todos os intervalos. Faço uma correntinha e coloco 2 pontos altos em todos os intervalos. Uma correntinha e 2 pontos altos aqui, até chegar no nosso sexto leque aqui. Aí, a partir daqui, a gente continua a repetição de 3 pontos altos novamente, os bloquinhos de 3 pontos altos. Vamos ficar com 1, 2, 3, 4, 5. O total de 5 bloquinhos de 3 pontos altos aqui dos dois lados, ok? Aqui no início a gente só fez 4, mas a gente vai completar aqui no final da carreira, da nossa sexta carreira, ok? Completando aqui a nossa sexta carreira, a gente ficou com 11 bloquinhos de 2 pontos altos dos dois lados, 11 bloquinhos de 2 pontos altos, e a gente ficou aqui com o intervalo na parte reta de 1, 2, 3, 4, 5, ok? E aqui no final, vamos fechar a nossa sexta carreira com o nosso último bloquinho, porque a gente faz bloquinhos de 2 pontos altos de aumento a aumento do nosso leque, né? Do início do leque até o final do nosso leque, ok? Agora, aqui eu faço uma correntinha, vou fechar aqui na terceira correntinha, finalizando a sexta carreira. E vamos agora fazer o total de 2 carreiras aqui apenas de bloquinho. Então, eu vou subir 4 correntinhas, vou dar a laçada, e a gente vai fazer aqui em toda a carreira, em todos os espaços, só bloquinhos de 3 pontos altos. E assim, a gente vai fazer a 7ª carreira, só de bloquinhos de 3 pontos altos, e a 8ª carreira, só de bloquinhos de 3 pontos altos. Então, eu vou fazer essas 2 carreiras aqui,
a 7ª e a 8ª totalmente igual e já volto com você pra gente mudar de cor. Completei as 2 carreiras que eu falei para você, somente carreiras de bloquinhos de 3 pontos altos em todos os espaços. E aqui a gente fez a 7ª e fizemos a 8ª. Vou aqui fazer uma correntinha, completar a emenda de carreiras aqui e vou cortar o meu fio. Cortei aqui o meu fio, a gente ficou com um total de 32 bloquinhos aqui de 3 pontos altos, 32. Agora, a gente vai para nossa próxima carreira, eu vou dar 2 laçadas assim aqui no meu fio, seguro um pedacinho para o arremate, dou 2 laçadas assim e vamos iniciar outra carreira. Acho que eu vou trocar de lado, acho que eu vou pôr o outro lado aqui, pra gente não ficar arremate em cima de arremate. Não gosto, eu gosto de ficar trocando aqui. Então, eu vou lá no próximo intervalo, ó, que a gente estava apenas com as 2 laçadas, eu vou aqui no intervalo e puxo segurando aqui o meu ponto, como se eu fosse fazer um ponto alto. E, na realidade, a gente está fazendo um ponto alto aqui nessa parte. E agora, eu vou continuar, depois é só fazer o arremate aqui nessa ponta. Fiz os 3 pontos altos aqui, agora vamos lá, fazendo a repetição de bloquinhos de 3 pontos altos na nossa 9ª carreira, e a gente vai fazer aumentos aqui nessa 9ª carreira. Então, vamos lá, completando aqui a repetição até chegar na parte do leque. Então, vamos fazendo aqui bloquinhos até chegar no meu leque. E bem aqui aonde está o leque, é onde a gente começa a nossa curva. Bem aqui nesse intervalo, no intervalo anterior, bem aqui. Então, eu coloquei aqui o total, ó, a gente começou nesse espaço aqui, da onde que veio lá o meio. Eu coloquei o meu barbante aqui nessa parte. Então, vamos conferir bem certinho, para ninguém ficar perdido. Então, eu coloquei o meu barbante aqui, que é no mesmo alinhamento do primeiro bloquinho lá da nossa primeira carreira, ó. É no mesmo sentido, no mesmo alinhamento. E aí, eu fiz o total de 1, 2, 3, 4 bloquinhos aqui. E agora, eu vou fazer já o leque de aumento. Uma correntinha e 2 pontos altos. 2 pontos altos e uma correntinha no mesmo lugar. Faço uma correntinha e vamos continuando aqui a repetição dos aumentos. 2 pontos altos, uma correntinha e 2 pontos altos. Uma correntinha. E assim a gente vai fazer até chegar na outra posição aqui do leque. Então, vou completar e eu já vou te mostrar a quantidade aqui bem certinha. Vamos conferir bem certinho aqui a nossa 9ª carreira. Eu fiz porque eu acho mais fácil explicar aqui desta forma, tá ok? Então, vamos lá. A gente fez 4 bloquinhos no início, colocamos aqui 4 bloquinhos no início, 1, 2, 3, 4. E aí, eu fiz os leques aqui de aumento que você viu, a gente iniciou na parte anterior. Então, vamos contar aqui bem certinho quantos leques que eu fiz depois de 4 bloquinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 leques aqui, porque eles ficam exatamente nas posições aqui dos nossos leques de aumentos, ok? 12 leques de aumento. E aí, eu voltei a fazer 1, 2, 3, 4 bloquinhos. 4 bloquinhos. E aí, a gente fez do outro lado, que é o espelho da parte anterior. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. O total de 12 leques aqui de cada lado do nosso trabalho. E o alinhamento aqui do nosso ponto bloquinho, ele fica bem certinho lá do início, aqui, que é o primeiro bloquinho lá da nossa primeira carreira,
Ó, ele fica bem certinho nesse alinhamento. Você colocar assim, deixa eu colocar nessa posição, pra você ver bem certinho, ó. É seguindo o alinhamento do próprio formato do nosso desenho, ó. Do primeiro bloquinho até aqui, porque aí você sabe aonde fica a nossa parte reta e aonde fica a nossa parte circular, ok? Assim, bem certinho mesmo, que é o bloquinho aqui. O nosso primeiro bloquinho, a gente segue ele, ó, bem certinho, ok? Fica no alinhamento correto aqui, que a parte reta é só esse pedacinho, que a parte reta do nosso trabalho, a nossa tampa, tem apenas 4 bloquinhos aqui de cada lado, 4 bloquinhos de cada lado. E vamos lá para a nossa 10ª carreira. Eu sei que às vezes vocês ficam nervosas aí nos comentários e falam assim pra mim que quando corta o vídeo pra repetição da carreira, vocês se perdem. Mas eu sempre falo aqui tudo certinho. Não tem como eu gravar a videoaula eu fazendo ponto a ponto do mesmo jeito aonde a gente iniciou, porque senão o vídeo vai ficar muito grande aí eu não consigo fazer aqui ele entrar, né, dentro do canal, fica muito grande, entendeu, gente? Por exemplo, a gente gasta quantas horas de prazo para fazer uma tampa dessa? Por exemplo, aí, vamos supor, jogar por baixo, 2 horas, 3 horas de prazo. Já imaginou eu gravar um vídeo de 3 horas, colocar o vídeo aqui com 3 horas? É muita coisa, gente, muito tempo. Então, por isso que todas as professoras, elas fazem o recorte de repetição, para você fazer sua repetição aí normal, é só pausar o vídeo, fazer a repetição, que dá tudo certo. Então, eu vou entrar aqui no ponto alto mesmo, lá no ponto alto falso, ó, a gente pega as 2 alcinhas aqui e fecho com ponto baixíssimo. Fechei com ponto baixíssimo, vou subir 4 correntes. E agora, eu vou continuar a repetição de 3 pontos altos aqui, nesses espaços, até chegar lá no leque da curva novamente, que é a mesma repetição de aumentos que a gente fez lá no início. A gente vai fazer a nossa repetição totalmente igual. Só mudou a quantidade aqui de bloquinhos. Que aí a gente vem fazendo 3 bloquinhos até chegar do lado aqui do leque. Chegando do lado da posição do leque, a gente já vai começar a colocar apenas 2 pontos altos. Então, eu faço uma correntinha, entro dentro do meu leque aqui mesmo, ó, do início da nossa 10ª carreira, a gente fez a alça e 1, 2, 3, 4 bloquinhos. E a partir daqui, a gente vem fazendo um bloquinho de 2 pontos altos em cada um dos intervalos. Vou lá e faço 2 pontos altos, uma correntinha e 2 pontos altos, até chegar do outro lado e a gente começar a fazer a mesma sequência, a mesma repetição. São sequências exatamente iguais. Então, vamos lá, completando aqui 2 pontos altos em todos os intervalos até chegar aqui no último leque. Chegando no último leque, a gente volta a fazer a repetição de 3 pontos altos aqui em todos os intervalos. Depois, 2 pontos altos novamente. E eu já volto para te mostrar tudo com detalhes. Vamos lá, conferir bem certinho aqui a nossa 10ª carreira. Dos 2 lados, na parte reta, a gente ficou com um total de 5 bloquinhos aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. E aqui, bloquinhos de 2 pontos altos na parte circular, deu um total de 23 bloquinhos de 2 pontos altos aqui, dos 2 lados. E vamos lá fechar a nossa carreira pra gente seguir para a última carreira aqui nessa cor, a nossa 11ª. Então, eu subo com 3 correntinhas, vou trabalhar os bloquinhos aqui de 3 pontos altos até chegar lá na parte circular, onde está a repetição de bloquinhos de 2 pontos altos. E aí, eu vou começar a fazer a repetição de 2 pontos altos novamente. Então, vamos continuar na sequência aqui, até chegar naquela parte, e a gente fazer bloquinhos de 2 pontos altos novamente. Bem fácil e bem simples.
E aqui, do lado do bloquinho de 2 pontos altos, eu faço 3 pontos altos aqui. Faço uma correntinha e assim, do início até a gente começar a sequência de 2 pontos, a gente fez 1, 2, 3, 4, 5. Total de 5 bloquinhos. E agora, a gente começa a sequência de 2 pontos altos em todos os intervalos, novamente. E dessa forma, você vai finalizar toda a sequência aqui da nossa 11ª carreira. Completei a 11ª carreira, igual eu falei para você, colocando aqui os bloquinhos de 2 pontos altos na sequência também, novamente, aqui do mesmo jeito, bem certinho. E assim, vamos fazer a nossa emenda aqui e cortar o nosso fio. Agora, eu vou pegar a cor da base, aqui a cor mais escura, novamente, pra gente fazer uma carreira toda em bloquinho. Então, eu faço 2 laçadas aqui, assim, na minha agulha novamente. Não tem importância aqui aonde eu vou começar a minha carreira, vamos para o outro lado, assim, novamente. Não tem importância, mas eu vou começar no alinhamento aqui do primeiro bloquinho, novamente. Aqui nesse lugar. No mesmo alinhamento aqui, lá do primeiro bloquinho, do mesmo jeito que eu ensinei pra você aqui nas partes anteriores. E aqui, eu já começo a repetição. Puxei lá a laçada e fiz igual eu ensinei pra você também, esse ponto alto falso aqui, nas partes anteriores. Também, se você não gostar desse ponto, é só prender o fio e começar aqui com 3 correntinhas. E vamos fazer uma sequência aqui de bloquinhos de 3 pontos altos até o final, na nossa 12ª carreira. Então, vamos completar aqui até o final, bloquinho de 3 pontos altos. Completei toda a minha carreira aqui, apenas de ponto bloquinho até o final, e deu um total de 56 pontos bloquinhos, 56 pontos bloquinhos aqui até o final. Agora, a gente não vai cortar esse fio, porque a gente vai precisar colocar outra cor aqui para fazer aquele detalhe. Assim, eu vou deixar esse fio aqui para a frente do trabalho. Não deixe esse fio para o avesso, a gente vai deixar aqui na frente. Então, eu vou fechar aqui o meu ponto, eu fecho com ponto baixíssimo aqui, lá no ponto alto. E aqui eu faço uma correntinha só para segurar o meu fio. Se você quiser, pode colocar um marcador segurando essa laçada. É só colocar um marcador aqui que ele vai prender a laçada para você. Agora, a gente pega outra cor, a outra cor, e vamos fazer mais o total de 3 carreiras aqui na cor mais clara. 3 carreiras com 56 pontos bloquinho. É só a gente dar aqui as 2 laçadas, do mesmo jeito. Aí, a gente entra em qualquer lugar da base aqui e vamos lá fazer o nosso bloquinho. Então, vamos fazer o total de 3 carreiras aqui, nessa repetição. E daqui a pouco eu volto com você. Apenas 3 carreiras de pontos bloquinhos aqui. Lembrando de deixar esse fio para a frente do seu trabalho. Não deixe esse fio aqui que a gente deixou à espera para a próxima carreira atrás, tá bom? Não deixe, deixa aqui na frente. Bom, terminei de fazer aqui as minhas outras 3 carreiras de repetição. E vamos lá, porque eu vou passar as medidas aqui para você da nossa base. A minha base aqui, ela deu 40 centímetros, aqui, 40 centímetros por 49. 40 centímetros por 49. Eu tô fazendo para esse tipo de tampa aqui, que ela serve tanto naquela tampa quadrada, né, que tem a tampa quadrada, quanto para esse modelo aqui, que é oval, ok? Nosso fio aqui na outra cor, na cor aqui da nossa base, na cor mais escura, tinha ficado aqui pela frente, como eu disse pra você, pra gente começar a trabalhar aqui agora. Então, eu deixei ele presinho aqui nessa parte. E agora, a gente vai começar a se divertir
aqui com as nossas argolas de correntinha, o nosso ponto, que é bem fácil e bem divertido de fazer. Então, aqui eu vou caminhar para o ponto do meio com ponto baixíssimo. E aqui eu faço uma correntinha e vou fazer um ponto baixo no mesmo lugar. Agora, vamos fazer o total de 6 correntinhas. 6 correntinhas, vou para o próximo bloquinho e vou prender com um ponto baixo no meio do bloquinho. 6 correntinhas novamente. E vou prender aqui no ponto do meio. Enfim, a gente vai circular aqui toda a nossa carreira, colocando argolas de 6 correntinhas e prendendo com um ponto baixo. Bem fácil e bem simples. 6 correntinhas. Vou para o próximo ponto bloquinho e prendo com um ponto baixo. E dessa forma, a gente vai fazer toda a carreira e eu já volto com você. E vamos lá para a nossa próxima carreira e eu quero mostrar para você como que fica feio e como que fica estranho e embabadado aqui essa parte. Por quê? Porque essa tampa, ela faz parte lá do nosso coração Dia dos Namorados, ok? Quando chega nessa parte aqui, eu recebi vários comentários de várias seguidoras que a hora que chegou aqui nessa parte, elas falaram que tava tudo embabadado, que tá tudo feio, que não tá dando certo. Gente, mas o ponto, ele é assim mesmo, ele tem essa questão de ficar repuxado aqui nessa parte, fica estranho, fica embabadado, fica parecendo que tá errado. Mas o ponto, ele é dessa forma mesmo, gente. Olha como que fica feio, fica bagunçado aqui essa parte. Só vai ficar melhor, como eu disse na aula do coração, quando a gente terminar de fazer todas as carreiras. Aí vocês não terminam de fazer as carreiras e depois fica bravo comigo que não tá dando certo. É porque esse ponto, ele vai dar peso e vai melhorar aqui nessa parte. E vamos continuar aqui o nosso trabalho, não desiste não. E aqui, para fechar a carreira, a gente faz do mesmo jeito lá do coração, ó. A gente faz 3 correntinhas, dou a laçada na agulha para fazer o ponto alto. Vou vir aqui no ponto baixo e faço um ponto alto. Aí, aqui, eu passo por debaixo dessa parte aqui que eu acabei de fazer, fazendo assim, uma torção aqui, para ir para o bloquinho, aqui o próximo bloquinho, ó, que tá na mesma direção, na da próxima carreira, e pesco aqui um ponto baixo. Novamente, 6 correntinhas pra gente começar a segunda carreira. 6 correntinhas, e aí eu pesco aqui. Essa argola não é nessa parte aqui não, meu Deus. Não é nesse bloquinho aqui, não, gente. É no bloquinho de baixo. Não faz igual eu, não. Eu fui lá pro segundo bloquinho. É nesse bloquinho aqui, ó. No segundo, a segunda carreira. Ai, nessa parte aqui. E aí, fazemos aqui 6 correntinhas. E vamos prender lá na segunda carreira novamente, pegando a outra alcinha. Enfim, é a mesma repetição que fizemos lá no nosso tapete coração. 6 correntinhas. E vamos prender na segunda carreira. E eu fui lá para a terceira carreira já. Segunda, né? E dessa forma aqui, a gente vai até o final, prendendo as argolas anteriores. Novamente, aqui a segunda carreira de argola, eu vou sempre mostrar aqui o crochê alienígena, a gambiarra que tá ficando. Bem feio, bem ruim mesmo, gente. Então, acredite no processo. Agora, aqui no final, para fechar a nossa segunda carreira de argolinhas, eu vou colocar 3 correntinhas, laço para fazer aqui o ponto alto,
E vou fazer aqui o ponto alto pegando lá no ponto baixo aqui anterior e faço o ponto alto. Novamente, vou passar por debaixo aqui dessa argola, assim, dessa forma, e vamos pegar a próxima carreira aqui de ponto bloquinho, a próxima carreira. Tá bem na mesma direção, e faz o ponto baixo. E assim, novamente, vamos continuar aqui uma carreira com 6 correntinhas, vamos prender com um ponto baixo aqui, faz 6 correntinhas. E vamos prender com um ponto baixo até o final. E já volto com você. E aqui, vamos completar a nossa última carreira aqui de argolas e veja que já está ficando melhorzinho aqui toda essa gambiarra alienígena. Ai, vamos lá. Aí, aqui, para fechar, eu faço 3 correntinhas, laço e vamos fazer um ponto alto pegando lá no ponto baixo aqui anterior, o inicial, e faço o ponto alto. Novamente, eu vou passar aqui por debaixo, vou lá no bloquinho aqui, no último, na nossa última carreira, e faço um ponto baixo aqui. No próximo ponto alto aqui do bloquinho, um ponto baixo. No espaço de correntinha, um ponto baixo. No primeiro ponto alto aqui do bloquinho, um ponto baixo. Agora, eu vou prender a argola no ponto do meio, do mesmo jeito que a gente estava fazendo. Estamos aqui fazendo um contorno de ponto baixo por toda a carreira. Sempre colocando ponto sobre ponto, ponto baixo, e sempre prendendo aqui a argola no pontinho do meio. Mesma repetição do bico lá de acabamento do coração. Vamos lá. Só colocando ponto sobre ponto e prendendo aqui a argola no ponto do meio, do mesmo jeito das argolas anteriores. Sempre no ponto do meio, um ponto baixo. E aí, nos próximos, a gente não prende a argola, só faz ponto sobre ponto. Aqui, completando toda a carreira. Vamos lá. E eu já volto com você, depois que completar aqui todo esse contorno. Completei todo o contorno de ponto baixo e olha só, ficou certinho aqui, as nossas carreiras todas se agruparam aqui, se ajuntaram novamente e ficou certinho aqui todo o caimento, olha só, perfeito. E aqui, vamos fechar pra gente começar aqui, nós, goianês, vou fechar aqui com ponto baixíssimo lá no primeiro ponto. Fechei. Faço aqui 3 correntinhas para a próxima carreira, a primeira carreira aqui do bico de acabamento. E assim, eu vou fazer um ponto alto para cada ponto de base. Então, vamos lá. Trabalhar um ponto alto para cada ponto de base até o final. Completei a repetição aqui da nossa carreira em pontos altos. Agora, a gente vai precisar de 4 marcadores. Esses 4 marcadores vai servir para a gente sinalizar aonde a gente vai fechar pontos juntos aqui no nosso bico de acabamento. Então, eu coloquei aqui posicionado bem assim na parte reta da nossa tampa. Dobrei aqui ao meio, ó, tá bem dobradinho ao meio. E nessa posição aqui da parte reta é aonde a gente vai fazer a diminuição, porque precisamos aqui, para a nossa sequência, diminuir 4 pontos. E assim, eu escolhi diminuir 4 pontos nesses 4 lugares aqui, que fica na nossa parte reta. É melhor diminuir na parte reta. E assim, vamos lá para a repetição aqui, que é a mesma repetição lá do nosso tapete coração, é a mesma. E aqui, vou fechar na terceira correntinha com ponto baixíssimo, vou subir 3 correntes e agora eu vou trabalhar aqui o total de 5 pontos. Vamos fazer lá. Trabalhar 5 pontos, contando com as 3 correntes que a gente subiu. 1, 2, 3, 4, 5.
Agora, eu faço 3 correntinhas, vou pular 2 pontos, 1, 2, e faço um ponto baixo. Faço 3 correntinhas, vou pular 2 pontos, 1, 2, e agora, bem aqui, eu vou ensinar você fazer uma diminuição. Aí, a gente faz os 2 pontos, assim, porque a gente tá fazendo blocos de 5 pontos altos. Blocos de 5 pontos altos. E assim, esse ponto aqui do meio, onde eu coloquei o marcador que a gente vai diminuir, eu puxo o ponto alto, deixo o ponto alto aberto. Eu laço novamente, vou para o próximo ponto. E faço aqui um ponto alto aberto. Aí, a gente fica com 2 pontos altos abertos, assim, dessa forma. Agora, a gente laça e fecha os 2 juntos. E aqui, eu fiquei com um total de 3 pontos. 1, 2, 3. Sendo que eu fiz uma diminuição bem no meio, fechando 2 pontos juntos. E aí, no próximo, eu faço um ponto alto e no próximo, um ponto alto. E assim, fechando a sequência de 5 pontos, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Igual a sequência normal que a gente tem que fazer, 5 pontos altos. Sendo que fechei 2 no meio e ele ficou valendo como um ponto. Agora, eu faço 3 correntinhas, vou pular 2 pontos, 1, 2, faço um ponto baixo, 3 correntinhas, vou pular 2 pontos, 1, 2, e vou fazer aqui 2 pontos altos. E aí, aqui no meio, eu vou fazer uma diminuição novamente. Lá no terceiro ponto, deixo aberto, sem terminar de fechar o ponto aberto. Laço novamente e vou para o próximo ponto alto. Lá no próximo, eu laço e deixo aberto também. Agora, eu fecho os 2 juntos. Fiquei aqui com 3 laçadas. Fecho todas as laçadas, todas as 3 laçadas. E assim, novamente, o meu ponto ficou valendo um ponto, porque eu fiz uma diminuição bem aqui. Agora, eu laço e vou completar aqui os outros 2 pontos que faltam para o meu bloco de 5 pontos altos. E aí, completei, para você entender bem certinho, ó. 1, 2, 3, 4, 5. A gente diminuiu um aqui no meio. Agora, você vai fazer isso novamente que eu acabei de ensinar lá do outro lado, que fica na mesma posição. Pode ser que não dê o lugar bem certinho aqui, não. Não tem importância se não der aqui o lugar bem certinho, não. O importante é você diminuir aí em 2 blocos dos 5 pontos altos, você diminuir assim, dessa forma. Não tem importância se não der no mesmo lugar. E aí, agora, a gente continua a sequência normal. 3 correntinhas, vou pular 2 pontos, faço ponto baixo, 3 correntinhas, vou pular 2 pontos e vou fazer 5 pontos altos normais, sem diminuição. Normal, só ponto sobre ponto. 5 pontos altos. Assim, desta forma. E agora, é só a gente completar a carreira e eu já volto com você. Completei aqui toda a repetição dos nossos motivos de 5 pontos altos, fazendo as diminuições aonde eu falei para você no passo anterior. E aqui, deu total de 22 bloquinhos de 5 pontos altos. Total de 22 bloquinhos e ela fica assim, curvada mesmo para dentro, igual uma capa mesmo, ok? Aqui eu fechei lá na terceira correntinha com ponto baixíssimo. Vamos para a próxima carreira, faço uma correntinha e aqui no mesmo lugar faço um ponto baixo. E vamos seguindo, colocando ponto baixo em cada um desses pontos altos. Aqui eu vou fazer o total de 7 correntinhas. 7 correntinhas, vou prender com um ponto baixo lá no próximo ponto alto. E vou trabalhar ponto sobre ponto, ponto baixo sobre ponto alto. Os 5 pontos altos aqui, 5 pontos baixos. E assim, a gente faz 7 correntinhas. E, novamente, vamos prender. E dessa forma, vamos fazer até o final. Agora, vamos para a nossa última carreira. Aqui, vou fechar com ponto baixíssimo.
Vou caminhar com ponto baixíssimo até o ponto do meio, fazendo 1 e 2. Aqui no ponto do meio, já vamos fazer uma correntinha e faço um ponto baixo aqui no mesmo lugar. Agora, eu laço, vou para a argola de corrente e faço um ponto alto. Faço 3 correntinhas, vou fechar um ponto picô, assim, dessa forma. Fecho aqui com ponto baixo, laço, faço um ponto alto, vamos fazer 3 correntinhas. Novamente, eu vou fechar um ponto picô, pego aqui as 2 alcinhas do ponto alto e faço um ponto baixo, esse é o ponto picô. Faço um ponto alto, novamente, 3 correntinhas, vou fechar assim, com ponto picô. Faço 2 laçadas na agulha para fazer um ponto alto duplo aqui no meio. Faço o ponto alto duplo. Faço 5 correntinhas para fazer um ponto picô maior. Vou fechar aqui com um ponto baixo, laço 2 vezes e tudo que a gente fez de um lado, agora a gente vai fazer do outro também. Ponto alto duplo, 3 correntinhas, fecho com ponto picô, laço, faço ponto alto, 3 correntinhas, fecho ponto picô, faço ponto alto, novamente o último ponto picô, que são um total de 3 pontos picô de 3 correntinhas de cada lado, laço e faço o ponto alto. E aqui eu vou lá no pontinho do meio para fazer aqui o ponto baixo, pulando 2 pontos de cada lado. Laço sem fazer correntinha, vou para a próxima argola e vou começar a mesma repetição que eu acabei de ensinar aqui para você. Essa mesma repetição. Então, assim, a gente vai fazer até o final nessa nossa última carreira aqui. E depois a gente começa com a nossa tela, né, na parte de dentro. Completei toda a repetição, só fechei aqui no início com ponto baixíssimo, cortei aqui o fio, vamos cortar o nosso fio, vamos fazer todos os arremates para a gente começar a fazer aqui a parte de dentro, a parte de prender por dentro aqui, ok? Agora, vamos lá fazer uma marcação aqui muito rápida e muito básica. Aqui eu espalhei marcadores por toda essa parte aqui, eu fui colocando aleatoriamente e já vou te explicar bem certinho. Aqui, a parte mais importante é você seguir o mesmo alinhamento, tanto de um lado quanto do outro lado aqui, seguindo o mesmo alinhamento. Você tem que ficar aqui reto. Essa é a parte mais importante de marcação aqui pra gente fazer a parte de dentro, a parte mais importante, porque senão depois esses lados aqui, eles ficam tortos. Então, você pode até dobrar aqui ao meio para você olhar bem certinho as marcações, ó. Pode dobrar, e aqui está o meu marcador, e aqui está o outro anterior. Você dobra ao meio e vai olhando aonde está o início, porque essa aqui é a parte mais importante. Os outros é meio irrelevante aí a posições que você vai colocar para você fazer a sua telinha. É um pouco irrelevante, você coloca aqui a quantidade que você quiser, mas eu já vou explicar do jeito que eu coloquei aqui. Mas eu tô te dizendo que a parte mais importante é você fazer a marcação aqui de início bem certinha, tanto de um lado quanto do outro lado. E aqui, mostrando bem certinho, eu segui o alinhamento lá do meu ponto V de aumento, bem aqui nessa parte, ó, o alinhamento. E do outro lado também, seguindo o alinhamento do nosso aumento, bem aqui na mesma posição do último aumento aqui nessa parte, ó, do ponto V aqui desse lado. Aí, eu coloquei o meu marcador no primeiro pontinho aqui dos 5 pontos altos, deixa eu mostrar bem assim, no primeiro pontinho. Depois, eu fui colocando marcadores de forma aleatória, eu não fui contando
ponto a ponto aqui não. Eu coloquei o marcador bem no ponto do meio, aqui nessa carreira de pontos altos, falando nisso. É na carreira de pontos altos, porque eu vou pegar os pontos assim, abraçando em relevo nesta parte aqui, ok? Então, eu fui colocando aqui bem no ponto do meio de cada motivo. E eu não fui contando quantos pontos altos tem aqui, não, de um lado para o outro, não. Eu só fui colocando. Peguei aqui a posição do ponto do meio, coloquei o marcador bem no ponto do meio, porque a gente tem aqui no nosso motivo 5 pontos altos. Então, eu segui aqui no alinhamento do ponto do meio do meu motivo e coloquei aqui um marcador. E assim, eu segui colocando o marcador apenas no ponto do meio aqui de toda essa carreira aqui de pontos altos, ok? Segui colocando aqui no ponto do meio. Por que que eu falo que foi aleatoriamente? Porque lembra que no início aqui, a gente fez aqueles pontos fechados juntos? Então, eu segui colocando dessa forma, porque temos na nossa base, dos dois lados, pontos fechados juntos. Então, não vai bater a mesma quantidade certinha, não, por conta dessa sequência que a gente fez aqui, fechando os pontos juntos, ok? E assim, eu coloquei aqui, ao longo de toda a carreira, deu um total de 14 aqui marcações. Eu fiz 14 marcações. Eu deixei aqui os marcadores assim, dessa forma, para mostrar bem certinho para você aonde eu vou prender, porque aqui tá meio escuro, né? Então, foi sempre aqui, seguindo, basicamente, ao ponto do meio do motivo, ok? Qualquer dúvida, é só vocês deixarem nos comentários, mas como eu disse, a parte mais importante é seguir esse alinhamento aqui, lá do início. Agora, vamos lá, eu vou pegar aqui o meu fio, tem que ser o fio da mesma cor aqui da nossa carreira de pontos altos, para que não apareça aqui do outro lado, ok? Lembrando que a nossa carreira, ela está bem fechadinha, assim, para que colocado lá no vaso, na tampa, ela já fique na posição de fechamento do vaso, para ela não ficar caindo por dentro do vaso, ok? Então, ela já fica assim mesmo, dessa forma, bem posicionada. E aqui, eu vou dar 2 laçadas no meu fio, dei 2 laçadas assim no meu fio. Vou pegar o primeiro marcador lá da minha posição, esse aqui eu coloquei no primeiro ponto lá do meu motivo, ó. E vou puxar ele assim de trás pra frente. Você tá vendo que essa parte a gente está fazendo aqui no avesso, né? A gente está no avesso da peça, a gente não está lá pela frente, ok? Essa parte a gente faz por dentro. E aqui, ó, eu vou puxar como se eu estivesse fazendo um ponto alto. E a gente está fazendo um ponto alto. Fiz o ponto alto, agora eu vou fazer aqui a quantidade de correntinhas para adequar o espaço desse para esse. Não vai ser, tipo, a mesma quantidade de correntinhas para todo mundo. Aqui, eu coloquei 10 correntinhas, ó. 10 correntinhas para mim e no meu ponto deu certo, a distância de 10 correntinhas. E aqui, eu vou novamente dar a laçada e vou prender na posição que eu tinha colocado aqui o meu marcador. E faço o meu ponto alto. Faço 10 correntinhas novamente. Laço para fazer o ponto alto e vou aqui para o próximo, que está no nosso próximo aqui, marcador. Eu laço assim, passo a agulha por debaixo dele, de trás para frente, e faço aqui o ponto alto. Se você quiser, você pode fazer 20 correntinhas e pulando aqui os marcadores, fazer menos. Isso aqui é questão de gosto pessoal. Tem umas artesãs que elas deixam mais espaços, outras deixam menos, enfim. Mas eu gosto de fazer assim, dessa forma, com no mínimo 12 correntinhas de intervalo entre aqui entre um ponto alto e outro, porque eu acho que assim fica melhor, um acabamentozinho melhor.
Então, vamos lá fazendo aqui a cada 10 correntinhas ou do jeito que você preferiu fazer aqui essa parte de dentro. E eu já volto com você. Completei aqui todas as argolas, ó, como que ficou. Todas as argolinhas aqui até o final. Como eu disse pra você, eu fiquei aqui com um total de 14, mas eu vou conferir aqui junto com você, pra você ver aqui, tirar suas dúvidas, tudo bem certinho. Né, que aqui é o primeiro ponto alto falso. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. O total de 14 argolinhas aqui. Tudo bem certinho. Agora, para voltar, para quem não sabe fazer essa parte de dentro aqui, é só carreira de ida e volta, e a gente só vai reduzindo aqui a quantidade de correntinhas. E assim, eu faço 3 correntinhas, sempre vou virar com 3 correntinhas e a gente não conta elas, porque elas é o tamanho do ponto alto, ok? Então, faço 3 correntinhas e agora eu vou colocar 9 correntinhas, porque é a redução da quantidade de correntinhas aqui anteriores. Então, vou lá fazer 9 correntinhas. 9 correntinhas, vou virar o meu trabalho e agora eu só vou trabalhar ponto alto sobre ponto alto aqui, com redução de correntinha até a gente chegar lá do outro lado. Então, eu faço um ponto alto sobre ponto alto e faço 9 correntinhas novamente, até a gente chegar lá do outro lado. E aqui, no final da carreira, eu coloco ponto sobre ponto lá na terceira correntinha. Aqui a gente coloca na terceira correntinha, assim, dessa forma. E vamos voltar do mesmo jeito. A gente sobe 3 correntinhas, não conta as 3 correntinhas, porque elas valem como um ponto alto. Você já pode virar aqui o seu trabalho. E se na carreira anterior a gente colocou 9 correntinhas, agora a gente vai voltar com 8 correntinhas aqui em todos os intervalos, fazendo ponto sobre ponto. E assim por diante, sempre reduzindo a quantidade de correntinhas, chegando aí ao tamanho que você quer aqui desta parte, ok? Então, vou continuar as minhas carreiras aqui de ida e volta, reduzindo as quantidades de correntinha e colocando ponto sobre ponto, e já te mostro tudo bem certinho qual foi a quantidade que eu fiz. E aqui, gente, eu afastei o máximo possível aqui a minha câmera para vocês verem como que ficou aqui perfeito o bico. Ele já ficou certinho assim, tombadinho na posição de fechamento da nossa tampa de vaso. Ele já fica aqui todo armadinho no lugar. E aqui a nossa tela, gente, eu vou contar com você quantas carreiras aqui eu fiz para você ver tudo bem certinho, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O total de 8 carreiras de redução aqui de correntinha. Nessa última carreira aqui, eu fiquei com 3 correntinhas. Eu fui até 3 correntinhas. Mas, se você quiser, você pode fechar ainda mais. Só que eu prefiro deixar assim, dessa forma de amarrar aqui, de amarrar dos dois lados. Porque quando você terminar aqui de fazer a sua carreira, nessa parte, você já faz aqui um cordão de correntinha. Eu fiz um cordão aqui com 50 correntinha, tá ok? 50 correntinha aqui, cortei o meu fio, cortei, e aí eu prendi o meu fio aqui do outro lado. Prendi desse lado aqui, bem lá na terceira correntinha, e fiz 50 correntinhas aqui também, porque eu prefiro deixar ela assim, de ajustar aqui com o laço, de amarrar, fica melhor deixar assim, porque a cliente pode ajustar lá na tampa dela, porque talvez a tampa é mais pequena, talvez a tampa é mais grossa aqui nessa parte. Por exemplo, essa aqui ela tem um dedo, ó, de profundidade. Tem um dedo aqui de profundidade nesta parte, um dedo. Mas, talvez,
não fique bom, né, no vaso da sua cliente, enfim, ou no vaso da sua casa. Eu gosto de colocar assim, dessa forma, porque aí pode ajustar. E aqui, quando a gente fechar lá no vaso, vai cair aqui perfeitamente nesta parte. E esse aqui é o resultado final da nossa tampa. E como prometido no início da aula, sempre quando eu termino aqui de gravar o nosso modelo, eu digo as quantidades de materiais que eu gastei para fazer, porque afinal eu terminei agora de fazer aqui toda a tampa. Então, eu já somei aqui a quantidade de material que eu gastei para fazer ela todinha e também vou te dizer as medidas que ficou de ponta a ponta, mas assim, não é a mesma medida de encaixe que a gente coloca a tampa aqui, ok? Mas vamos lá para a quantidade de materiais. Gastei o total de 250 gramas aqui na cor vermelho. Na cor vermelho, 250 gramas. Na cor cru, gastei o total de 50 gramas para fazer aqui toda a tampa. Então, a nossa tampa, ela ficou com um peso total de 300 gramas aqui de barbante, 300 gramas. Então, eu vou colocar aqui a minha tampa para a gente ver o resultado final aqui do nosso modelo, que está pelo avesso, né? Então, vamos colocar ele aqui para o outro lado para a gente ver como que funciona aqui no meu molde, que é uma tampinha bem velhinha. E assim aqui, eu vesti a minha tampa aqui dentro. Lembrando que essa tampa que eu uso como molde, ela é uma tampa que tem 45 por 39. Tem 45 aqui da pontinha dela até o final, 45 por 39 aqui de largura. E fica com um caimento perfeito, juntando aqui a soma desse bico, porque o bico, gente, é o acabamento de detalhe que cai por fora da tampa. Esse acabamento, contando, né, as medidas desse acabamento aqui. A nossa capa, ela ficou com 60 por 50. Ela tem 60 por 50, junto com esse acabamento aqui que fica caindo para os lados, né? O nosso bico aqui, o nosso babadinho de acabamento que fica aqui caindo para os lados. E eu espero que você tenha gostado aqui desse modelinho. Deus abençoe todas as suas vendas. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal para continuar recebendo aí as notificações das minhas videoaulas, principalmente a aula do pé do vaso coração aqui, para fazer combinação com essa tampa, ok? Então, se você gostou, quer receber a notificação do coração menor, se inscreva aqui no canal, porque vai ser a nossa próxima videoaula. E Deus abençoe as suas vendas novamente. E tchau, obrigado!